Fala galera, tudo bem? Caso você tenha chegado até esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar um comentário, um joinha para me ajudar no fortalecimento do canal, beleza? E caso você esteja assistindo por uma rede social aleatória aí da vida, que você também deixe o seu coração, o seu comentário e siga a nossa página aí para mais. Um beijo no coração de vocês, tchau, tchau.